bom dia a todos. Eu sou José Rosa, este é o canal Zé Educando. Estamos aqui na sexta-feira, em mais uma sexta-feira, para mostrar mais um bom livro para vocês, no que a gente chamou de Sextou com Livros, né? Uma ressalva inicial que eu não pude gravar na praia, como eu sempre faço, né? O melhor cenário aqui desse canal, porque está uma chuva forte aqui no litoral norte de Salvador, né? Em Lauro de Freitas, mais especificamente, entre a praia de Buraquinho e Vilas do Atlântico, onde eu sempre gravo meus vídeos. Pois bem, o livro de hoje é no mesmo rumo da prosa, vamos dizer assim, do vídeo anterior de sexta-feira passada. O autor é outro, obviamente, é uma cria do autor anterior, que é o Aparício Torelli, né, que eu comentei brevemente o livro Máximas e Mínimas do Barão de Itararé, né, na sexta-feira passada. E hoje eu venho com o Analista de Bagé, de Luiz Fernando Veríssimo, né, esse livrinho aqui, que é simplesmente hilário, sabe? Excelente de se ler, excelente quem gosta de literatura, mesmo quem não gosta, quem lê esse livro aqui, pequenininho, ele não tem nem 100 páginas, ele tem, sei lá, 100 e poucas páginas, 130 páginas, mas você ri do começo ao fim, e é o livro, você assim, de estreia de Luiz Fernando Veríssimo nos best-sellers, vamos dizer assim, né? E na criatividade imensa. Esse livro ele foi impresso, né, pela editora LPM de Porto Alegre, na primavera de 1982, veja bem, 1982, né? Esse livro foi publicado. E quem é o Luiz Fernando Veríssimo? Muito difícil um brasileiro não conhecer Luiz Fernando Veríssimo, né? Porque ele, além de ser um grande escritor, né? Ele é cronista e contista, né? Ele é humorista, ele é cartunista, tradutor, roteirista e também, entre outras coisas, saxofonista, né? E ele anda na mídia também, andou, né, mais um tempo atrás, na mídia que eu digo a mídia televisiva, né? Principalmente, né? Então, assim, o brasileiro deve conhecer esse gaúcho Luiz Fernando Veríssimo, filho do grande escritor brasileiro Érico Veríssimo, né, também gaúcho, né? Ele morou na infância e juventude nos Estados Unidos quando o pai foi professor na Universidade da Califórnia, em Berkeley. Então ele conheceu bastante os Estados Unidos e também lá ele saiu essa veia artística dele para o saxofone, para a música, né? Então o Luiz Fernando Veríssimo, além de tudo, ainda é músico, né? Ele escreveu escreve em grande jornal. Ele nasceu em 1936, portanto ele está com 88 anos de idade. E ele escreveu em jornais importantes desse país, como, por exemplo, o Zero Hora, lá de Porto Alegre, a Folha da Manhã, o Jornal do Brasil, do Rio de Janeiro, o Estadão, né, o Estado de São Paulo, né? Ele é conhecido, nacionalmente, muito conhecido, o Luiz Fernando Veríssimo, né? Torcedor ferrenho do Internacional, o Inter de Porto Alegre, né? E escreveu mais de 80 livros. Eu vou citar aqui uma meia dúzia deles, né? Sempre nessa linha de crônicas, contos, né, e cartoons, né? Então o primeiro que eu posso citar dele é o Ed Morte, né? O Analista de Bagé também, que é esse objeto de comentário do dia de hoje, né? Do Sextou com Livros. Também outras do Analista de Bagé, eu li também esse outro, é muito bom. A Velhinha de Taubaté, né? Quem não lembra da ditadura, que ele criou essa Velhinha de Taubaté, fazer crônica nos jornais e tudo, criticando, obviamente, a ditadura, que ele dizia que a Velhinha de Taubaté era a única pessoa no Brasil, quiçá no mundo, que acreditava na ditadura militar de 64. E ele fez um livro sobre isso, né? Deve ser a coletânea dessas crônicas dele, né? Depois tem Comédias da Vida Pública, Comédias da Vida Privada, As Mentiras que os Homens Contam e as Mentiras que as Mulheres Contam, As Cobras, que é um livro de cartoons e quadrinhos, né, que ele também faz muito cartoons e quadrinhos, e o último que eu quero citar aqui, mas tem vários, como eu falei, são mais de 80, o Clube dos Anjos. O Clube dos Anjos faz parte de uma coletânea, uma coleção de livros, né, entre os quais o João Baldo Ribeiro fez também, A Casa dos Budas Ditosos, né, que faz parte de um conjunto de livros, uma coleção de livros chamado Plenos Pecados, né? E o livro que Luiz Fernando Veríssimo escreveu para essa coletânea de livros foi O Clube dos Anjos, também excelente, eu li faz algum tempo. Muito bem, sobre o livro Analista de Bagé, esse aqui ele criou esse personagem que é simplesmente hilário, e aí eu vou ter que
citado da pena dele, primeiramente ele explicando quem é o analista de Bagé, logo no primeiro capítulo, né? O título do capítulo é homônimo ao livro, né? O analista de Bagé. Eu vou ler rapidinho para vocês, só essa aqui, e mais uma lá no final, para o vídeo não ficar muito comprido, mas eu não posso deixar de ler esse tipo de coisa, para que vocês, quem não conhece, né, Luiz Fernando Veríssimo, quem não conhece esse livro, Análise de Bagé, né, se animar ali, a ideia é essa, é um aperitivo apenas, obviamente, não é spoiler, nada parecido, não, é só para um aperitivo. Então esse primeiro capítulo que ele diz quem é o analista de Bagé, ele fala da seguinte forma, ele diz assim: certas cidades não conseguem se livrar da reputação injusta que, por alguma razão, possuem. Algumas das pessoas mais sensíveis e menos grossas que eu conheço vêm de Bagé, assim como algumas das menos afetadas são de Pelotas. Mas não adianta, essas histórias do psicanalista de Bagé são provavelmente apócrifas. Como diria o próprio analista de Bagé, história apócrifa é mentira bem educada, mas pensando bem, ele não poderia vir de outro lugar. Pois, diz que o divã do consultório do analista de Bagé é forrado por um pelego. Ele recebe os pacientes de bombacha e pé no chão. Então cita aqui uma entrada do paciente. Assim, aí ele diz, né? Buenas, vai entrando esse abranquinho, velho. O senhor quer que eu deite logo no divã? Bom, se o amigo quiser dançar uma marca antes, esteja a gosto. Mas eu prefiro ver o vivente estendido e chaleando que nem China na fronteira, para não perder tempo nem dinheiro. Certo. Eu aceito mate? O quê? Ah, não, obrigado. Pois desembucha. Antes eu queria saber, o senhor é freudiano? Sou e sustento, mais ortodoxo que reclame de xarope. Certo, bem, acho que o meu problema é com a minha mãe. Outro. Aí o cara diz, outro? Complexo de Édipo, dá mais que pereba em moleque. E o senhor acha? Eu acho uma pouca vergonha, mas vai te meter na zona e deixa a velha em paz, tchê. Já começa assim o livro, né? Vocês entenderem como é que é o mote, né, desses livros. Na verdade é uma coletânea de crônicas e contos deles, hilários, né? Logo no começo ele vem com essa aqui, aí no final ainda desse capítulo ele tem outra, né? Aí ele diz assim, ó: contam que outra vez um casal pediu para consultar junto o analista de Bagé. Olha que doideira. Ele, a princípio, não achou muito ortodoxo, o analista de Bagé, né? Quem gosta de aglomerado é mosca de bicheira. Mas acabou concordando. Se abranquem no mas. Mas que parelha buenacha, tchê. Qual é o caos? Bem, disse o homem, é que nós tivemos um desentendimento. Mas tu também é um bagual. Tu não sabe que em mulher e cavalo novo não se mete a espora? Eu não meti a espora, não, meu bem. Não fala comigo, a mulher dizendo, né? Mas essa aí tá mais nervosa que gato em dia de faxina. Ela tem problema de carência afetiva, disse o cara, né? Eu não sou de muita frescura. Lá de onde eu venho, carência afetiva é falta de homem. Disse o Leonardo de Bagé na cara, né? Nós estamos justamente atravessando uma crise de relacionamento porque ela tem procurado experiências extraconjugais. E isso o cara falando, né? Aí o analista de Bagé diz, opa, quer dizer que a negra velha é que nem luva de maquinista, tão folgada que qualquer um bota a mão? Nós somos pessoas modernas, ela está tentando encontrar o verdadeiro eu, entende? Aí o analista de Bagé diz, ela está procurando o verdadeiro tu nos outros? O verdadeiro eu não, o verdadeiro eu dela. Mas está ficando mais enrolado que linguiça de venda. Te deita no pelego, o analista de Bagé mandou. Aí ele diz, eu? Ou ele diz, ela? E tu espera na salinha. É desse jeito o livro, gente. É pra gente dar risada até se acabar mesmo, né? Aí para finalizar esse vídeo, não ficar muito longo, que já está com quase 10 minutos, eu vou ler. Tem duas aqui, tem uma que eu não vou ler não, porque é fora do contexto. Não é fora do contexto atual. E capaz de eu ler e o analista de Bagé, que na verdade a ficção, né, o Luiz Fernando Veríssimo e eu também irmos todos para a cadeia. A companhia seria interessante, né? Mas é porque os tempos mudaram bastante, né, gente?
Essa segunda parte dessa crônica que tem aqui, o outro do analista de Bagé, é uma questão sobre a homossexualidade, né? E que ele explora e brinca, na verdade, com isso, como se brincava bastante antigamente, e os tempos atuais não é mais muito para isso, né? Vamos dizer assim, né? Então eu vou deixar para que vocês vejam, quem quiser ler, dá boas risadas, na verdade, sobre mais essa crônica, mas para fechar eu vou ler só essa primeira parte dessa última crônica aqui, que chama-se Outra do Analista de Bagé. Diz assim, ele, né, o analista, diz assim: se a branca não mas, disse o analista indicando o divã. É um cara chegando lá, né? Esse aqui é bom porque é para os idosos também, como eu, né? Ah, eu prefiro ficar de pé, disse o moço. Se a branca, índio velho, que está incluído no preço. Não, obrigado. Deita aí, disse o analista de Bagé, empurrando o paciente que caiu de costa no pelego. O analista de Bagé sentou na sua banqueta e começou a picar fumo para o palheiro. Como o moço não disse nada, falou: e então, desembucha. É que eu tenho um probleminha. Probleminha só pode ser o moleque pequeno. Já começou assim, né? Aí o cara perguntou: moleque? A peça, o Trabuco, o Oduvaldo. Ah, não é isso não. O cara falou, né? Então o que é, tchê? Depressa que eu tô com a salinha cheia de louco. Bem, é que eu, o quê? Ele perguntando, né? Eu desde pequeno tenho um problema de incontinência. Incontinência? O analista já pergunta, né? Eu ainda faço xixi na cama, o cara falou. Nisso o analista pulou e gritou: meu pelego! E levantou o divã por uma ponta, despejando o paciente no chão. Ele queria salvar o pelego dele, né? Então é mais um aqui do analista de Bagé, e tem várias e várias outras nesse livro que eu recomendo fortemente a vocês, né, para darem boas risadas e verem boa literatura. Obrigado quem veio até aqui, um forte abraço, fiquem em paz, por favor comente o que desejarem, coloque o sininho para receber as notificações e se inscreva no canal se não tiver inscrito ainda. Um forte abraço.